No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam plenamente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo nesta terça-feira, dia 19 de setembro de 2023. E logo mais às 11 horas, se Deus permitir, estarei na Rádio Musical FM porque fui convidado novamente para participar de um debate. E pensando naquelas pessoas que são do aprisco do Eterno, que ouvirão a sua voz e virão até Ele, é que eu sempre faço questão de participar quando posso, quando possível. Então hoje, terça-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo na Rádio Musical FM, você pode acompanhar pelo YouTube, pelo aplicativo da rádio, e peço desde já as suas orações para que o Senhor Jesus nos dê a palavra, nos faça lembrar, através do seu Espírito, aquilo que nós precisamos falar. E ore pelos que estarão ouvindo, para que se despertem para o conhecimento da unicidade de Deus, para o conhecimento do nome do Senhor Jesus, porque os dias estão se findando, tá certo? E nós vamos falar sobre a unicidade de Deus, com certeza, sobre Efésios, capítulo 4, verso 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é por todos e sobre todos e em todos vós. Efésios 4, 5 e 6. Então, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. Essa é a mensagem de Paulo, à igreja de Éfeso, a igreja que foi edificada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Paulo foi um bandeirante do Evangelho, dizendo que se nós formos falar de batismo, tem um só. E aí nós temos dois batismos em evidência, o batismo trinitário e o batismo em nome do Senhor Jesus. E aí? Ele está falando que é um só. E esse um só aqui é em todos os sentidos, porque é uma igreja só, a igreja de Deus é única. Então, tem que ter um só Senhor. O Senhor é um só. E quando você vai para as Escrituras analisar a partir do olhar trinitário, você vai ver que Jeová é Senhor. O próprio credo, os próprios credos trinitários, que é o credo atanasiano, que os trinitários não têm vergonha ou melhor, o mínimo de vergonha de assumir um credo, algo que foi construído ao longo dos séculos, que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. São três pessoas que, em tese, são distintas, separadas, e ambas as pessoas, querendo ou não, como diz o próprio credo, se você lê o estatuto da sua igreja aí, você que é trinitário, você vai ver lá, o Pai, primeira pessoa, uma pessoa, é Deus, ponto. O Filho, segunda pessoa, é Deus. Então nós temos duas pessoas. Ah, mas são duas pessoas, mas não são dois deuses. Como que é isso? Como é que você explica isso? Aí vai ter que beber no pensamento filosófico de Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, que difundiram esse pensamento de que são três pessoas distintas, porém não são três deuses, mas que compartilham da mesma divindade. Ora, se isso não é triteísmo ou o trinitarianismo tentando maquiar e ocultar uma espécie de triteísmo, não vejo outra coisa. Ele diz aqui, um só Senhor. Aí você tem o Filho, do Novo Testamento. O Senhor do Novo Testamento é Jesus. Mas o próprio Novo Testamento diz que há um só Deus, e o Novo Testamento apresenta Jesus como Deus também. E detalhe, diz que esse Deus comprou a sua igreja com seu próprio sangue, Atos 20 e 28. E detalhe também, que é muito importante a gente salientar, que esse Deus, Deus se manifestou em carne, não foi o Filho de Deus, foi Deus. Se o Filho, ele existia
Eram duas pessoas existindo lá antes de todas as coisas, porque pega a oração de João 17 para dizer que o Filho estava com ele lá antes do mundo existir. Então tem dois lá em cima, é para dizer, o autor bíblico, ele se equivocou, porque era para ele falar, o Filho de Deus foi manifestado em carne, se fez carne. Mas não, diz que Deus, a primeira pessoa. Veja que se confunde, e aí como não encontra respostas para essas questões, diz o quê? É um mistério, ninguém vai resolver essa questão aí, é um mistério. Bom, mas hoje nós vamos falar lá sobre o que Deus nos permitir falar e na consciência que a gente não vai daqui para lá para tentar lacrar ou causar, que não é essa a nossa finalidade, embora a gente é acusado disso, e muitas das vezes pelos próprios, alguns unicistas, não é essa a nossa proposta de lacrar, mas é uma proposta de que nós temos uma seara muito grande pela frente, porém poucos são os ceifeiros, poucos se arriscam a lançar redes nesse mar imenso, onde tem pessoas que vão ouvir a voz do Eterno através das nossas vidas, através das nossas vozes, e vão se chegar a Ele de um jeito ou de outro. Mas que você possa orar por nós, e se essas pessoas no Brasil que ouviram a nossa voz e se converterem, provavelmente podem vir parar na sua igreja, dependendo da região. Por isso que é importante que você ore por mim. Eu não tenho igreja na sua cidade, não tenho igreja no seu estado, talvez até no país onde está sendo transmitida a programação. Portanto, é muito importante que você ore por nós, porque essas pessoas vão procurar uma igreja para congregar, para estar junto, para conhecer mais, para receber o batismo. Eu não posso batizar a todos, e aí você pode nos ajudar em oração nesta missão. Ore por nós. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, e você ainda pode se inscrever no seminário da Unicidade através do 1998980214. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Até amanhã. Minuto da Unicidade.